Oi, oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. Industrialização 1 é o último capítulo do livro Octa 1 de vocês, tá? É, Esse capítulo é imenso, então a gente precisa, em alguns momentos, dar uma aceleradinha, mas é um conteúdo que vocês já viram comigo lá na primeira série do ensino médio, então a gente vai dar uma revisada aqui, ok? É, Conteúdo fundamental para a prova de vestibular. Não tem como quase todos os vestibulares, tanto o PAS quanto o Enem, quanto outras provas de vestibular de faculdades específicas, cobram algum conteúdo da industrialização. E aí eu quero que você lembre que eu sempre comento com vocês que o aspecto de industrialização da primeira revolução industrial e de todos os processos que acompanham esse momento, esse fenômeno, são fundamentais para as ciências humanas, para a organização do espaço, para o processo de urbanização, questões de violência urbana, uso de drogas, problemas urbanos na infraestrutura, tudo tem muito a ver com esse conteúdo, tá? Então, bora lá. Lápis, caneta, marca-texto, tudo para ajudar vocês. Então, quando a gente fala da Revolução Industrial, primeira coisa que a gente tem que entender é o desenvolvimento das máquinas automáticas. São aqueles equipamentos que funcionam sem depender da força dos animais, do vento, dos rios ou dos seres humanos. Aqui a gente já tem uma primeira mudança fundamental: substituição da mão de obra. Ok? E eu também tenho uma mudança total no espaço rural. Qual fenômeno de mudança da organização do espaço rural causa um movimento populacional? O êxodo rural. Eu tenho aqui o surgimento de máquinas para agora fazerem as atividades que eram antes do ser humano. Ok? Beleza. Então, as máquinas automáticas fundamentais no contexto da organização desse espaço. Então, a indústria não surge apenas no sistema capitalista, como faz do próprio cerne deste: interdependência. Tá? O sistema capitalista e a indústria, elas estão aqui, ó, juntinhas, amigas, melhores amigas. As suas atividades se fundamentam em uma busca pela maximização do lucro. Você lembra quando eu explico para vocês as características do sistema capitalista e eu sempre foco no lucro? É a base do sistema capitalista. Como eu vou aumentar o lucro? Inicialmente eu vou fazer o quê? Aumentar a produção a qualquer custo, na redução dos custos e no aumento das vendas. Então eu quero produzir mais, gastando menos e aumentando a venda. Isso vai fazer o quê? Demandar matéria-prima, ok? E maior mercado consumidor, ou então um aumento do consumo. O sistema capitalista e as indústrias, elas só funcionam se você consumir. Você precisa comprar constantemente. Então, dentro desse contexto, eu quero que você entenda que é tudo uma cadeia muito complexa de acontecimentos. Desde a retirada de uma matéria-prima até a compra daquele produto que você vai na loja comprar, até você substituir esse produto daqui a um ano. O sistema capitalista, toda essa organização, ela só funciona se todos esses elementos estiverem bem interligados. Por isso que aqui diz que a industrialização, como processo, é muito mais complexo que o mero surgimento das fábricas. De jeito nenhum. Porque ela alterou o modo de funcionamento do capitalismo. Ela dinamizou esse sistema, produzindo cada vez mais e fazendo com que nós consumamos cada vez mais. E aí é aquela questão filosófica que a gente já conversou várias vezes em sala: eu só sou feliz se eu consumo. Se eu não consumo, se eu não faço parte desse contexto do sistema capitalista, e se eu não sigo aqueles padrões de consumo, quem sou eu? O que eu estou fazendo inserido nesse contexto? Beleza? Então aqui nós temos de roxo as principais regiões industriais do mundo, países mais industrializados de amarelinho claro, novos países industrializados de bege, os países aí num processo de industrialização ainda, ok? Lembrando que esse mapa é lá de 2013, já faz 7 anos.
7 anos. Então, as coisas mudaram principalmente no papel da China atualmente, ok? Então, olha, apesar das fábricas estarem concentradas espacialmente em algumas regiões industriais ao redor do planeta, o desenvolvimento da indústria promoveu mudanças profundas na produção e na organização do espaço geográfico para além dessas áreas. Então, não é porque a indústria está concentrada no Nordeste aqui dos Estados Unidos, nessa região de Nova York, por exemplo, que ela não interfere diretamente no que acontece, por exemplo, no Brasil. Obviamente, porque a cadeia produtiva ela vai muito mais além do que a fábrica que está em determinado lugar, ok? Ela se espalha por todo o globo buscando o quê? Buscando incentivos para eu comprar o produto de outro lugar. Esse é o jogo desse sistema. Onde eu vou encontrar minério mais barato? Onde eu vou encontrar mão de obra abundante e não qualificada mais barata? É essa a lógica. Por isso que isso é muito importante você entender que no mundo globalizado, essa conexão de um lugar lá na Rússia com o Brasil é assim, ok? O setor industrial ganhou dimensões e complexidades, passando a desempenhar um papel central na economia, dinamizando todas as demais atividades econômicas, tanto as do campo como as da cidade. Porque até o campo ele é modificado, quando eu tenho surgimento de máquinas lá na zona rural. E hoje em dia, o campo, principalmente dos Estados Unidos, se você for pensar, é uma zona rural, um campo extremamente industrializado, extremamente tecnológico. Ele não é mais, o campo não, você não pode ter aquela visão de que a zona rural e o campo é uma roça antiga que nada tem. Jamais, tá? Originalmente, a localização dos centros industriais dependia da concentração populacional, que era utilizada como mão de obra. Consequentemente, essa concentração de pessoas induziu um intenso processo de urbanização. Então você já tinha as cidades antes disso. Só que com o surgimento das indústrias, ocorre uma reconfiguração dessa urbanização. Ela ocorre de forma muito mais intensa, ok? Aqui então nós temos uma característica importante que é o que nós chamamos de economia de aglomeração. Ela vai determinar que em alguns lugares, algumas regiões, elas se tornam polos industriais. Ok? Por isso que você tem aquele movimento populacional de saída de lugares do campo, por exemplo, o êxodo rural, para irem para esses lugares de concentração, de aglomeração, de economia, para trabalharem. Porque essa economia ela não era bem distribuída no espaço, de forma nenhuma. Quando eu tenho esse deslocamento, esse contingente populacional indo para essas áreas que tinham as indústrias, nós vamos ter esse parágrafo explicando isso. Então, olha, o rápido processo de concentração populacional nas cidades gerou uma série de problemas para seus habitantes. Que problemas são esses? Deteriorização da qualidade de vida, nós temos a violência crescente pelos mais variados tipos de poluição, como a atmosférica, a hídrica e a do solo. Tudo isso é resultado de uma mudança desse espaço muito rápida. Não houve, na maioria das cidades, um processo de planejamento urbano, não. As coisas foram acontecendo, foram chegando gente. E aí, qual vai ser o resultado? A gente já sabe. Os elevados índices de poluição e a formação de ambientes insalubres despertaram a atenção do poder público para a exigência de técnicas e processos menos poluentes ou reparadores, encarecendo os custos de produção das empresas. Lembra do que a gente falou do objetivo do lucro? Com o passar do tempo, você não podia despejar o que sobrava da sua indústria em qualquer lugar. Então isso vai encarecendo as coisas. Então você vai perceber que essas indústrias, depois de um tempo, elas vão querer ir para outros lugares. Vamos acompanhar aqui. Além disso, nós temos a especulação imobiliária, que torna os terrenos e imóveis muito mais caros nesses grandes centros populacionais e urbanos, intensificando o aumento dos custos para a indústria, para os serviços e para os próprios trabalhadores. Além disso, nós tivemos o quê? A organização dos trabalhadores em sindicatos, quando os trabalhadores começam a lutar por melhores condições de trabalho e melhores salários. Eu quero que você entenda que todas essas características elas vão causar um processo de deseconomia de aglomeração, ou seja, um conjunto de fatores que afastam as atividades industriais, tira de um lugar e leva para outro, e colabora na explicação da desconcentração industrial, possibilitada também pelas características centrais do processo de globalização. Então, eu posso dar um exemplo bem claro. Alguns lugares de São Paulo,
As indústrias saem de lá e buscam outros lugares em que os sindicatos sejam mais fracos, em que os aluguéis sejam mais baratos, enfim. Esse processo de deseconomia de aglomeração e desconcentração industrial é uma característica do contexto da globalização. Eu posso levar minha indústria para outro país. Por que não? Um país com péssimas condições de trabalho, China, Índia. Oi? Vocês sabem muito bem do que a gente está falando. Buscar sempre lugar mais barato para produzir, para aumentar a minha margem de lucro. Vamos aqui, vamos aqui. Aqui não é que dá trabalho, aqui é muita coisa, tá? Ok, a gente determinou que existem vários tipos de indústria no mundo. E elas são classificadas inicialmente como indústrias extrativistas e indústrias de transformação. Simples isso aqui. A indústria extrativista é aquela relacionada à extração de minerais, de gás, de petróleo, por exemplo. Eu retiro a extração daquele produto. Tranquilo, fácil. Nós também temos as indústrias de transformação, aquelas que fabricam bens distintos, desde alimentos até grandes máquinas, a partir da utilização da matéria-prima obtida pela extrativista. Então, a extrativista retira, a indústria de transformação, como o nome já diz, transforma em outra coisa. Então, base é essa daí, tá? Só que aí a gente tem o quê? É uma gama imensa de produtos, de bens. Então, o IBGE ele diferencia a indústria de transformação em 3 subgrupos. Nós temos a indústria de bens de capital, indústria de bens intermediários e indústria de bens de consumo. Aqui era o que a gente já viu muitas vezes em 2 grandes grupos, tá? Indústrias de bens de produção e indústria de bens de consumo. Era essas duas. Só que hoje em dia está mais bem classificado para você poder diferenciar mais facilmente. Olha aqui, indústria de bens de produção, também chamada de indústria de bens de base e indústria pesadas. Elas são divididas em 3 subtipos: extrativistas, de bens intermediários e de equipamentos. Essa daqui também é chamada de bens de capital. Olha aqui, a indústria de bens de base são aquelas destinadas a produzir mercadorias que serão utilizadas por outras indústrias. Ou seja, não são indústrias voltadas ao consumidor final. Eu quero isso aqui na sua cabeça. Você não vai comprar, você, comprador, consumidor, não vai ali comprar o produto feito por uma indústria de base. Você não vai fazer nada com isso. Ela vai funcionar como uma base para outras indústrias, ok? Constitui em qualquer país o alicerce. Eu quero que você pense sempre no nome. A indústria da base. Produzem bem para o abastecimento de outras indústrias, como máquinas e produtos beneficiados, ou seja, ou para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, de energia, de habitação, entre outros. É a base, pessoal. Então, olha, dentro desse contexto nós temos a indústria extrativista. São aquelas que extraem algo economicamente aproveitável da natureza. Aí você vai falar assim, aí professor, mas isso aí não é o setor primário da economia, o extrativismo? Não, porque olha aqui, ela vai ser diferente da prática do extrativismo por ser executada com todos os aspectos que caracterizam uma indústria, que são quais? Aplicação de capital e tecnologia, máquinas, equipamentos, um alto consumo de energia, mão de obra numerosa e com algum grau de qualificação, ok? Indústrias madeireiras, por exemplo, e atividades pesqueiras são exemplos de indústrias extrativistas. Indústrias de bens intermediários, olha aqui, são as que transformam os produtos extraídos aqui, ok? Para alguma outra coisa, para uma matéria-prima industrializada. Então eu tenho matéria-prima natural, vegetal, digamos assim, e aqui eu tenho uma matéria-prima transformada em alguma coisa, que vai dar origem ao que nós chamamos de matéria-prima industrializada, que vai ser utilizada em outros processos. Então, vamos acompanhar o raciocínio aqui. Extrativismo, retiro, matéria-prima natural. Indústria de bens intermediários, eu transformo algo em matéria-prima industrializada, ok? Quando a gente fala de matéria-prima industrializada, nós temos siderurgia, fábricas de aço e metalurgias, metais em geral. Lembrando que você não compra, você produtor final, você não compra um pedaço de aço. Para quê? Você não tem essa utilidade, ok? Você não chega aqui com um pedaço de madeira, por exemplo. Entende? Que isso tudo vai ter que ser transformado para chegar ao consumidor final, ok? Então, olha, de modo geral, são estabelecidos, onde há abundância de matéria-prima, o eficiente sistema de ferrovias e portos, que permite escoar a produção. Esse terminho aqui, ó,
Escoar a produção é importantíssimo no contexto de indústria. De nada adianta eu produzir algo se eu não consigo vender algo para algum lugar. Eu preciso do processo de escoamento da produção, levar o produto de um lugar a outro. Ok? Então nós tivemos indústria extrativista, retira matéria natural. Intermediário transforma aquela matéria-prima em matéria-prima industrializada. Aço, por exemplo, e metais. Indústria de bens de capitais aí já tem uma produção melhor, porque elas fabricam instrumentos para outras indústrias, principalmente máquinas e infraestrutura de produção. Então é o tipo de indústria que vai o quê? Fabricar equipamentos para outras indústrias. Então, elas vão fazer máquinas agrícolas, vão auxiliar na infraestrutura de transporte, da geração de energia e aí por diante. Tá? Indústria de bens de consumo. Aqui nós temos as indústrias chamadas de indústrias leves. Elas produzem mercadorias agora para o mercado consumidor. Ok? Agora você vai comprar. Aquelas tão próximas de mercados consumidores, precisa de disponibilidade de mão de obra, pois elas vão empregar muitas pessoas. Entretanto, são as mais dispersas espacialmente, sendo localizadas em pequenas, médias e grandes cidades, porque todas as outras elas precisam de uma infraestrutura muito maior. Concorda comigo? Como assim? Se eu produzo uma máquina agrícola imensa, eu preciso escoar essa produção, preciso levar essa máquina agrícola para outro país, por exemplo. Quando eu falo de uma indústria de bens de consumo, ela é mais fácil de colocar em qualquer lugar, vamos dizer assim, ok? Então, olha, primeiramente, indústria de bens de consumo duráveis, são as que fabricam mercadorias não perecíveis. Então, você utiliza por muito tempo. Então, eu tenho indústria automobilística, de material eletroeletrônico, eletrodomésticos e de comunicação. Indústrias de bens de consumo não duráveis são aquelas que produzem geralmente mercadorias que eu tenho um consumo muito rápido, ele se esgota na hora que eu consumo. Indústria alimentícia, farmacêutica e de produtos de higiene. Nós também temos a indústria de bens de consumo semiduráveis, que está ali no meio termo. Ela não se esgota no ato do consumo e seus bens apresentam uma vida útil relativamente curta. São as indústrias de roupas e calçados, por exemplo. Você não tem a necessidade de comprar roupa todo mês. Todo ano, talvez. Mas todo mês, não. Ok? Então, é um contexto de quanto tempo cada coisa dura. Então volta, indústria lá de base, que produz coisas que precisam de uma infraestrutura muito grande, que utiliza matéria-prima natural, matéria-prima industrializada, que produz produtos para outras indústrias. E aqui nós temos algo que é voltado para o mercado consumidor. Eu, você. Indústria de bens de consumo duráveis, não duráveis e semiduráveis. Tranquilo? Beleza. Então, além disso tudo, nós precisamos entender que existe uma localização industrial. Então, são os fatores que determinam para onde as indústrias vão. Ok? Então, nós temos o mercado consumidor. Mercado consumidor é um fator importante. Eu produzo algo, as pessoas precisam consumir. Matéria-prima. Obviamente, eu prefiro um lugar em que a matéria-prima seja de fácil acesso. Eu consiga encontrá-la muito próximo de onde eu coloco a minha indústria. Você concorda que quanto mais próximo for, menos vai ser o gasto? E aí, maior vai ser minha margem de lucro? Ok. Mas nem sempre isso acontece porque alguns lugares não têm acesso à matéria-prima. Ou a produção é tão grande. Que fala, por exemplo, de uma infraestrutura de escoamento de produção que o Brasil exporta, por exemplo, uma quantidade imensa de minério de ferro para a China. A China é o país que mais consome nosso minério aqui. Fonte de energia. Não tem como você pensar em uma indústria sem a fonte de energia. Elas precisam de fontes abundantes e sem corte para jamais parar a produção. Ok? Rede de comunicação, de transporte, de logística. Eu preciso de escoar minha produção. Essa é a ideia. Não adianta ter uma indústria se eu não consigo deslocar o que eu produzi para outro lugar. Por isso que eu preciso dessa rede de transporte, de comunicação. Preciso de internet de ponta. Eu preciso de logística para entender qual vai ser o melhor caminho. Tudo isso são características para eu colocar uma indústria em algum lugar. Mão de obra. Outra coisa, eu preciso de pessoas para trabalharem nas minhas empresas, nas minhas indústrias. E aí eu vou buscar, em alguns casos, mão de obra qualificada, mão de obra não qualificada. E aqui tem aquele aspecto da necessidade de estudo. Houve uma época no Brasil em que estavam sobrando empregos, e o que faltava era mão de obra o quê? Qualificada para atender, para preencher essas vagas no mercado.
ok? E o papel do Estado. O que o Estado vai fazer para que essas indústrias estejam ali? Então, oferta ou não de incentivos fiscais, subsídios, cessão de terrenos, leis trabalhistas e ambientais. Se algo é muito a lei ambiental, por exemplo, ou tem muitas leis trabalhistas, ou ela não dá nenhum tipo de desconto, por assim dizer, para aquela indústria, ela vai procurar outro lugar, outra cidade ou outro estado que dê isso para essa indústria. Aí aqui nós temos primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial. Por que eu falo isso para vocês? A gente falou de toda a organização do espaço, nós conversamos então sobre toda a ideia das indústrias. Quais eram os tipos delas, quais foram as mudanças que elas causaram no espaço geográfico e o que elas precisam para se instalar em algum lugar. Só que elas foram evoluindo, ok? Quando nós falamos de primeira, segunda revolução e terceira revolução, nós estamos nos referindo às mudanças nas técnicas. Primeiro é isso aqui, ó, meio técnico científico informacional e meio técnico científico e meio técnico científico informacional. E aqui nós temos uma mudança muito grande na organização das indústrias. Então vamos lá. Esse quadro aqui pegou, colou na cabeça, deixou aqui dentro, tá tudo certo. Primeira Revolução Industrial, século XVIII, 1780, finalzinho 18, início do 19. Carvão mineral, fonte de energia principal. Tecnologia, máquina a vapor, tear mecânico, ferrovias e barcos a vapor. Uma indústria simples para os padrões de hoje em dia. Têxtil e extrativista eram os principais tipos de indústria. Localização, próximas a bacias carboníferas, porque precisava do carvão. Áreas portuárias, para fazer o deslocamento pelos portos. Mão de obra e mercado consumidor abundante. Onde começou? Europa Ocidental, principalmente lá no Reino Unido. Técnicas de produção e gestão, surgimento da fábrica e da linha de produção mecanizada, as máquinas fazendo isso. Aqui eu tenho a transição, a mudança do sistema capitalista comercial para o industrial. Lembra do capitalismo comercial, grandes navegações, divisão internacional do trabalho, colônia e metrópole? E o período meio geográfico era o meio técnico. Na segunda Revolução Industrial, em 1880 a 1930, marca aqui, ó, 1929, 1930. Carvão mineral, petróleo e eletricidade como o recurso energético. Aqui nós temos máquinas já movidas a energia elétrica, combustão, linha de produção linha de produções, rodovias e automóveis, aviões, produtos petroquímicos e eletrônicos. Tudo isso para auxiliar na produção industrial. Aqui as indústrias já mudam um pouco, metalúrgicas, mecânicas, químicas, automobilísticas, que necessitam já de mais conhecimento científico. Regiões tradicionais e expansão relativa para as outras áreas, graças ao sistema de transporte, o ferroviário e o náutico, onde elas estão localizadas. Aqui eu vou ter uma expansão de áreas de concentração industrial. Aqui nós temos os Estados Unidos como principal momento e principal lugar da segunda Revolução Industrial. Olha aqui, técnica de produção, Taylorismo e Fordismo, produção que em larga escala, padronizada, grandes estoques, 1930, pegou o que eu quis dizer? O sistema capitalista industrial, um meio técnico científico, ok? Fica com isso aqui na cabeça, tá? Porque nós vamos ter aqui uma produção cada vez maior de produtos, e o estoque e a quebra da bolsa em 1929 e a crise desse sistema, que vai ser trocado por esse aqui. Já já a gente chega lá. Então, recurso energético, agora nós temos carvão, mineral, petróleo, eletricidade e também a nuclear. Ok? Mudança aqui, o surgimento de uma energia muito mais tecnológica, por assim dizer. Nós temos agora tecnologia, cerâmica, resinas, robótica, automoção, telecomunicações, redes digitais, principais tipos de indústrias, informática, mecatrônica, biotecnologia, aeroespacial, tecnologia muito elevada, localização totalmente dispersa pelo globo, empresas de tecnologia próximas aos centros de pesquisas e universidades. Vale do Silício, vem na sua cabeça. Regiões onde o que aconteceu, cidades globais, centro de decisão, e nos países emergentes as unidades fabris. O processo de quê? De terceirização da produção.
Agora, a produção tem a ver com o toyotismo, o just in time, que a gente chama de produção flexível e em pequenos lotes, sem grandes estoques. Tem muito a ver uma produção de acordo com a demanda, ao contrário daqui, que eu produzia e deixava guardado em um armazém, por exemplo. O sistema econômico, capitalismo financeiro e informacional, aqueles dois últimos capitalismos, e o período meio geográfico, meio técnico, científico e informacional. Pessoal, aí foi isso, muita coisa. Façam um exercício do capítulo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.